Boa. Peraí. E Foi? tipo Tá assim, parecendo que tá gente. gravando? Tá. Tá. E aí a gente decidiu passar para hoje fazer todas as monitorias, porque a gente vai ter essa atividade sexta-feira e eu até fazer um apelo para vocês irem, que, como eu estava falando antes, é uma atividade muito, muito legal. É muito interativa, a gente vai precisar da interação de vocês. E é até menos conteudística, porque é bem mais interativa, de entretenimento, de diversão. E aí hoje a gente vai dar Também, logo histologia, anatomia e radiologia. e também, gente, tipo assim, a gente teve muito pouco contato, né? Então, não deu pra gente ainda se conhecer e se aproximar. Esse jogo também é muito bom pra isso, pra gente poder, tipo, interagir mais e tudo mais. É bem legalzinho. É muito massa, sério. Vamos ver a competiçãozinha contra os outros. Então, É. E essa semana vocês vão respirar um pouco da drenagem, daquelas loucuras lá, e essa semana é bem mais tranquila, bem mais de boa. Então, bora, né, Zinho? Vai. Tá conseguindo ver? peraí, pronto, foi. Certo. Eu vou começar falando aqui. Não sei, eu acho que eu não dei uma monitoria ainda para vocês, mas meu nome é Enzo Studart, certo? Eu sou o monitor de vocês. E eu fico principalmente na parte mais de anatomia, mas posso estar auxiliando vocês em qualquer uma das disciplinas, certo? Monitoria da LMF2 e tal. Aí, aqui a gente vai falar sobre a semana 4, que é principalmente timo e base. Meu nome, como eu já falei, é Enzo Studas. E aqui um recadinho para vocês, por favor, em responderem por formas. Anatomia semana 4. São muito poucos objetivos, como a Carol falou, é uma semana realmente bem curtinha. E aí, o primeiro objetivo seria reconhecer aspectos anatômicos, histológicos e de imagem do time base, estabelecer correlações anatômicas, microscópicas e de imaginologia do time do base. Então, basicamente, só ver histologia, radiologia e anatomia do base. E aí, eu vou começar pelo base, depois eu vou para o time. O baço, ele vai ser um órgão capsulado, arroxeado, que tem um tamanho mais ou menos parecido com o tamanho de um punho. Aí você pega o punho esquerdo. Por que a gente pega o punho esquerdo? Porque ele está localizado no hipocôndrio esquerdo. Certo? Vocês viram no passado que o hipocôndrio esquerdo seria... Vocês conseguem ver meu mouse? Aqui? Sim, sim. Certo. O hipocôndrio esquerdo seria bem aqui, certo? Um pouquinho embaixo da região do peitoral. E aí o baço estaria localizado aqui. E aí é interessante que o baço ele é meio que defendido pelas costelas que estão aqui. Por quê? Porque uma das funções do baço seria o armazenamento sanguíneo. Como eu até falei na aula que eu dei de histologia para vocês de baço e timo, o baço ele tem uma importante função de armazenamento sanguíneo. Então, quando a gente tem uma ruptura de baço, que é bem comum, é a segunda causa mais comum de trauma abdominal, a gente vai ter um extravasamento sanguíneo muito grande, que pode evoluir com choque, com hipovolemia, porque realmente o paciente perde muito sangue. E aí, por que a gente está vendo o baço nesse módulo, né? O baço também tem uma importante função imunológica. Ele não é um órgão primário, ele não produz, não matura células, mas ele vai ser um sítio importante de resposta imune. Então, as células se maturam, vão para o baço e lá no baço a gente pode ter uma resposta imune. Além disso, durante a fase fetal, o baço tem importante função hematopoética, ou seja, poiese de produção hemato de sangue, então ele produz sangue na fase fetal. E a hematocaterese, vocês viram no semestre passado, o baço ele participa ali do metabolismo das hemácias. As hemácias são produzidas, maturam, se tornam senescentes, mais velhas e depois são quebradas lá no baço. Certo? E aí a gente tem a localização do baço, como eu já falei, o diafragma pegando aqui a porção mais posterior e aqui na frente a gente teria o hilo, que eu vou falar um pouquinho depois. Peraí, que ficou na frente isso aqui. Pronto. Eu vou falar um pouquinho das delimitações do baço e essa parte aqui é bem anatômica, então é um pouco complicado de eu tentar demonstrar aqui. Mas o baço ele é composto por 2 polos, 2 margens e 2 faces. Vou começar pelas faces, porque eu acho que é o mais fácil de se identificar. Eu tinha falado que o baço ele era englobado tanto pelo diafragma quanto pelas costelas, né? Como eu tinha mostrado nessa imagem aqui. O diafragma passa assim. Então, essa parte que está em contato com o diafragma é a face diafragmática. Enquanto
essa face que está em contato com as vísceras abdominais é a face visceral. E aí a gente vai ter a margem superior, certo? Que é a margem que tem essas chanfraduras aqui. E como eu acho que vocês não estão tendo LH, tipo, mas não está tendo presencial ainda, mas quando a gente tem esplenomegalia, quando a gente se refere a baço, a primeira coisa, a gente usa o prefixo espleno, porque baço em inglês é spleen. E aí, por exemplo, a gente usa esse prefixo espleno, e megalia significa grande. Então, esplenomegalia, um baço grande. Quando a gente tem pacientes com esplenomegalia, que acontecem em doenças infecciosas, a gente consegue palpar essas chanfraduras, que são essas entradinhas aqui, certo? Que ficam na margem superior do baço. E aí, aqui embaixo, a gente vai ter a margem inferior, certo? Aí aqui na frente seria o polo ou extremidade anterior e aqui atrás polo ou extremidade posterior, certo? E aí a gente fecha aqui as delimitações. E a gente vai ter a ligação e a relação que o baço tem com os outros órgãos. Aqui a gente tem... E aí quando acontecem essas relações, a gente vai formar literalmente impressões no baço. Quando a gente estiver vendo lá no laboratório, vocês conseguem ver que o baço ele tem literalmente espaços onde ele é comprimido e forma essas impressões. A gente vai ter a impressão gástrica, que é mais aqui perto da margem superior, que é onde ele está em contato com o estômago. A impressão renal, que é aqui mais na parte medial posterior, que é onde ele vai estar em contato com o rim. E mais na parte anterior a gente vai ter a área cólica, ou impressão cólica, que esse nome vem do cólon, porque... Não sei se vocês lembram, mas o cólon ele vai ter as duas flexuras, né? A flexura direita e a flexura esquerda. E a flexura esquerda pode ser chamada de flexura esplênica, justamente porque vai ter a flexura do cólon e bem em cima tem o baço. Certo? E aí, em relação à ligação com os órgãos, a gente vai ter anteriormente, como eu falei, o estômago. Posteriormente, como eu já havia dito, o diafragma. Inferiormente, a flexura esquerda do cólon. E medialmente, aqui na área renal, o rim esquerdo, certo? E aí, quando o baço, ele possui uma relação um pouco mais íntima com dois órgãos, seria o estômago e o rim. E aí, por essa ligação ser um pouco mais íntima, ele vai ter ligamentos que ligam o baço ao estômago, então, gástrico, esplênico, e o baço ao rim, ou seja, espleno-renal. E aí é importante vocês saberem também o conteúdo desses ligamentos. A gente vai ter o ligamento que vai ligar o estômago ao baço e o ligamento que vai ligar o rim ao baço. E dentro desse ligamento vão passar algumas estruturas. No caso do estômago, a gente vai ter os vasos gástricos curtos e os vasos gastromentais esquerdos. Por que os esquerdos? Porque o baço está do lado esquerdo. E no caso do rim, não sei se vocês lembram, mas o pâncreas está localizado em faixa, né, ali embaixo do estômago, e a cauda do pâncreas está em contato direto com o baço, enquanto a cabeça está em contato direto com o duodeno. Então, um dos conteúdos do ligamento espleno-renal, que liga o baço ao rim, é justamente a cauda do pâncreas. Além da cauda do pâncreas, a gente vai ter os vasos esplênicos. Então, repetindo mais uma vez. Conteúdos do ligamento gástrico esplênico. Vasos gástricos curtos e vasos gastromentais esquerdos. Conteúdos do ligamento espleno-renal. Vasos esplênicos e cauda do pâncreas. E aí, esses vasos esplênicos estão localizados aonde? No hilo. O hilo nada mais é do que simplesmente um espaço onde vão passar a artéria esplênica e a veia esplênica, certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Isso. Mande. Fala só de órgão linfóide primário e secundário, porque eles não viram na primeira semana. Seria agora. Tá bom. Eu já havia dito, né, que o baço é um órgão linfóide secundário. Por quê? Porque o baço não participa da maturação e nem da produção de órgãos linfóides. E, por isso, ele se caracteriza como órgão linfóide secundário. Órgãos linfóides secundários não participam da maturação e nem produção de células linfocitárias. Já órgãos linfóides primários participam.
E aqui a gente vai ver a diferenciação disso. O timo participa da maturação dos linfócitos T. T-timo. Podem fazer essa correlação. Então, por ele participar dessa maturação, ele é um órgão linfóide primário, certo? Além disso, além do timo na maturação dos linfócitos T, a gente vai ter a medula óssea também, que é outro órgão linfóide primário. Certinho? Alguma dúvida em relação a isso, essa classificação? Certo. Função imunológica do timo eu já falei, né? Que seria um órgão linfóide primário. E a localização dele, existe algumas controvérsias em relação a isso. Tem livros que trazem como mediastino anterior e tem livros que trazem como mediastino superior, mas o mais aceito e aceito pela nossa enciclopédia Dr. José Antônio Morano é que o timo está no mediastino superior, invaginando para o mediastino anterior. Mas o mediastino anterior ele já vai aceitar na prova, certo? E a gente vai ter uma característica importante, principalmente quando vocês forem ver o timo lá no laboratório, é que o timo vai estar só em criança. Em criança não, na verdade em feto, em recém-nascido. E aí tem gente que olha e fica, caramba, que pena, não sei o quê, porque realmente as peças que a gente tem no timo é um bebezinho desse tamanho aqui, realmente muito pequeno. Por quê? Porque o timo tem uma característica morfológica que, com o passar do tempo, ele vai evoluindo, ele vai diminuindo de tamanho, ele vai sendo lipossubstituído. O conteúdo glandular mesmo do órgão do timo vai sendo lipossubstituído, substituído por gordura. Beleza? Então, o timo ele começa maior e vai evoluindo com o passar da nossa evolução. E aí, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter o lobo direito e o lobo esquerdo. Logo, o timo é um órgão bilobado. É interessante a gente fazer essa correlação, que ele é um órgão bilobado, mas ele é um órgão multilobulado, porque ele tem vários lóbulos. O Wilson vai falar um pouquinho disso depois. Certo? Eu posso até falar que isso aqui é mais puramente anatômico, é muito difícil vocês conseguirem ver isso em uma foto de Atlas, né? Mas o timo ele tem uma fáscia de TCPD que passa por cima dele, a fáscia tímica, certo? A gente vai conseguir ver isso na histologia também. E aí a gente parte para a delimitação também do timo. Eu gosto muito dessa imagem do Netter, porque ela traz justamente como é que ocorre a correlação do timo em relação às outras estruturas do mediastino superior. Anteriormente, a gente vai ter o manúbrio external. Vocês podem botar só externo também, mas a porção exatamente do externo é o manúbrio. Acredito que vocês não começaram a ver isso, mas a gente vai ter a fúrcula external aqui, que seria esse buraquinho no nosso pescoço. E bem embaixo, a gente vai ter o início do manúbrio. O manúbrio é a parte superior do externo. O externo é composto por, isso vocês não precisam saber agora, mas ele é composto pelo manúbrio lá em cima, o corpo e depois o apêndice tifoide, que é o finalzinho. Então, a parte que está exatamente anterior ao timo seria o manúbrio external. O que está imediatamente posterior ao timo? É a veia cava superior, certo? E a veia braquiocefálica direita. Na verdade, eu botei errado aqui, a esquerda, tá? O slide está errado, vou fazer a alteração depois. É a braquiocefálica esquerda. Por quê? Porque a veia braquiocefálica direita, vocês podem ver que ela é bem mais vertical. Então, ela não está exatamente posterior ao timo. Quem está posterior ao timo é a braquiocefálica esquerda, tá bom? Então, o que está imediatamente posterior ao timo? Veia braquiocefálica esquerda e veia cava superior. Perdão, eu acho que eu não tinha dito isso, pensava que vocês poderiam já saber, lembrei que não sabem. Mas a gente vai ter a braquiocefálica esquerda e a braquiocefálica direita se juntam em forma veia cava superior, tá bom? E aí, posteriormente ao timo, sem ser imediatamente posterior, a gente vai ter a traqueia lá atrás, bem aqui, e o pericárdio fibroso, que está bem mais para trás, que é, na verdade, isso aqui, certo? O Morano a gente até teve uma questão disso na prova e ele pediu para anular, porque ele disse que, na verdade, o pericárdio, aqui nessa imagem parece que ele está imediatamente posterior, mas não está. Existe uma distância bem maior anatomicamente. E aí, em relação à irrigação do timo, a gente vai ter, isso aqui é bem mais decoreba, a gente vai ter os ramos intercostais anteriores e mediastinais anteriores das artérias torácicas internas, tá bom?
Pronto, e a gente já vai para o caso clínico. Vocês têm alguma dúvida? Gente, só uma coisa sobre isso que o Enzo falou, de posterior. Prestem atenção nisso, porque às vezes os professores gostam até de colocar isso na prova. Então, se eles colocarem que vai ficar posterior, deem preferência para a veia cava e a veia braquicefálica esquerda. Só que, se você colocar traqueia e pericárdio, não estaria errado. Mas se ele colocar imediatamente posterior, não pode botar traqueia e pericárdio, porque ainda tem outras estruturas que estão mais próximos ao timo do que eles, entendeu? Só vocês ficarem atentos a esses termos. Certo. Eu vou pedir para vocês a participação de vocês no caso clínico, beleza? Não vai andar se vocês não participarem. Quem é que vai ler para mim? Não façam a Carol ler, por favor. Odeio a voz dela. Posso ler? Pronto. Paciente de 55 anos, feminina, apresenta-se ao serviço hospitalar com queixa de tosse e disfagia. Médico passa uma dipirona e pede ao paciente para retornar em algumas semanas. Antes do tempo previsto, a paciente retorna ao pronto-socorro do mesmo hospital com inchaço no rosto, pescoço, turgência nas veias da face, cefaleia e perda de consciência. Vamos lá. O que chama a atenção a vocês aí? Gente, primeiro, alguém pode me dizer o que é disfagia? Vai meter a diferença de disfagia ou odinofagia. Disfagia é a dificuldade de engolir. Ou é a odinofagia? Disfagia? Isso mesmo. Uhum. A diferenciação de disfagia, como tu falou, e odinofagia. Disfagia é a dificuldade e odinofagia é a dor ao engolir, certo? Eu dor de garganta também pode ser, tipo odinofagia. E a turgência? Turgência é basicamente essa veia que está cheia. Sendo bem grosso, é basicamente isso. Turgência é quando o vaso está cheio de sangue, basicamente. Vocês devem estar pensando na turgência jugular, né? Que é quando a veia ela tá tão cheia que você vê ela grossona. Turgência é porque ela tá cheia. E aí, tipo, a gente conhece mais pela turgência jugular, que é um achado clínico, né? Mas também tem turgência de outros vasos. Certo, então o que pode chamar a atenção para vocês aqui? Quais são as queixas do paciente? Pronto. Queixa de tosse e disfagia, inicialmente, né? Isso. Quando retorna, tá com inchaço no rosto, no pescoço, essa turgência nas veias da face, cefaleia e a perda da consciência. Certo. Aí só ilustrei aqui. Aí, vocês acham que esse procedimento aqui do médico, de ter simplesmente passado dipirona, sem ter visto mais nada, passado nenhum exame, simplesmente não feito nada, só ter passado uma dipirona, vocês acham que tá ok? Ou ele poderia ter investigado um pouquinho mais? Investigado um pouquinho mais, Priscila, dá na sua cabeça. Pois, já que vocês acham isso, o que é que vocês podiam perguntar? Primeiro, acho que eu faria tocaria, né? Para analisar os linfonodos, essa região toda, para ver se tinha. Iniciaria com isso, né? Aí eu não sei, porque eu não sei, mas dependendo dos próximos exames, né? Entendi. Aí eu peço para vocês, te vira. Se algum médico chegasse para você, e aí, agora faz o quê? Te vira, faz o quê? Vocês pediriam que tipo de exame, fariam que tipo de imagem? Pode falar assim, o que vinha na cabeça. Vinha na cabeça, pode falar. Bem de boa. Eu pedi algum exame de imagem para ver, isso aí. Yasmin pediu um TC. O que mais? Interessante. Eu ia pedir um hemograma também, porque eu ia querer ver se tem alguma realmente... Se bem que tá tendo essas queixas, deve ser infecção, né? Mas acho que eu pediria um hemograma também. Hemograma, tudo. Alguma coisa mais? Radiografia. Radiografia. Por que vocês... Quem foi que falou que pediria TC? Não tem. Assim, a Carol disse pra falar o que viesse na cabeça. Ah, não, tá, de boa. Mas por que, quem foi que falou radiografia? Por que pediria radiografia e não TC? Por que pediria TC e não radiografia? Eu pediria radiografia porque é mais rápida e fácil de fazer do que uma TC que demora um pouco mais. E mais barato também, né? Show.
Excelente, top. Aí, já que pediram radiografia, aqui tá a radiografia, tá bom? O que vocês conseguem ver aqui? Vamos lá, trabalhar o... A gente vai ter no próximo módulo, certo? Mais aprofundado isso aqui, tá bom? Então não precisa se estressar se não estiver conseguindo ver alguma coisa. Mas primeiro, vocês acham que tem algum... Vocês acham que tem ou acham que não tem nada? Se achar também que não tem nada, pode falar. Frente, Vocês estão vendo? Pode falar assim, não, acho que tem uma manchinha ali, pode falar assim mesmo. Sendo muito branco e eu tô vendo tipo uma mancha como se fosse na região do baço. Como se fosse um mais escurinho, uma massa, não sei. Do baço? É. Aqui embaixo, então, seria? Isso. Essa coisinha que tá falando que é Tá mais pedindo escura, tá falando que é controle essa remoto da coisinha minha. bem aqui em cima, hein, Priscila? Eu pensei que se fosse o baço, na partezinha de cima, não é o baço, não? Isso aqui é o diafragma, certo? Isso é A o bolha diafragma. diafragmática. E essa bolinha ali é a bolha gástrica, porque esse exame foi feito a pessoa em ortostase. Carol. Tu zoou muito, Entendeu? Carol. Fala de novo. Eu me distraí nessa confusão aí. O que foi? Essa Eu sei que a bolinha bolha diafragmática, sim. é a bolha gástrica, porque esse exame foi feito, a pessoa fez o exame em pé. Então, se lembra que quando vai fazer o exame em pé, quando faz a radiografia, aparece O essa gás vai bolinha. pro fundo no estômago. É. Isso. Aí fica o líquido, aí tu vê o nível e a bolinha de ar em cima, certo? É isso que tu viu aqui, é essa bolinha aqui. Entendi. Ó, aí a gente consegue ver, falando bem grossamente, porque vocês vão ver isso aqui no próximo módulo, certo? Isso aqui não era para estar desse jeito, certo? Isso aqui tem uma massa, bem aqui. Isso aqui está muito tortuoso, não deveria estar assim, certo? Aqui, ó, você consegue ver que tem uma massa aqui, isso aqui não deveria estar assim. Aí, quem foi que disse que pediria TC? Desapareceu a pessoa. Oi. Oi. Disse que pediria TC. Ó, vocês estão conseguindo ver minha imagem? Sim. Ou ainda está no mesmo canto? Dá pra ver, dá pra ver. Pronto, então tá aqui a TC, certo? Estão vendo a TC? Pronto, ó, tá sem contraste, corte axial. Tô descendo. Consegue ver alguma coisa diferente? Bem aqui, ó, uma massa. Certo? Pronto. Beleza? Eu não vou tentar ensinar isso aqui a vocês, porque vocês vão ver no próximo módulo, mas aqui tem uma massa, beleza? Não deveria ser dessa forma aqui. Certo? Aí, só pra ficar melhor, aponta aí. É porque eu não sei se eles... Aparece aqui. Spotlight. Estão conseguindo ver? Pronto, bem aqui, ó, onde tem a massa. Certo? Eu vou voltar pra cá. Certo. E aí, baseado no que a gente viu hoje, baço e timo. E que o baço está lá atrás, a Priscila chutou o baço, mas o baço está lá embaixo. O que poderia ser? Vamos lá. É 100% de chance, pessoal. Baço já foi, só tem timo. O que poderia ser? A gente tem... Ei, alguém fala timo aí, por favor. Timo. Muito bem, obrigado. Tá, beleza. A gente vê uma massa e um timo. O que é que a gente pode ter? Massa... Tumor de timo, né? Olha isso. Porque... Aí a gente muda isso aqui, né? Ao invés de ti vira timoma. Esse aqui tá era pra ser I, tá? Mas é só pra poder ficar piada. Aí ao invés de te vira, você volta pro médico que pediu pra você falar timoma. Aí ganha essa, entendeu? E aí o que seria o timoma? O timoma basicamente é um tumor de timo, beleza? E o timoma, na verdade aqui, ele tá invaginando tanto para dentro que, vamos pensar, o que está imediatamente posterior ao timo, que eu tinha dito para vocês? A veia cava superior e a veia braquiocefálica esquerda. Show. E aí a gente vai ter a síndrome da... Caraca, eu errei de novo, velho. Síndrome da veia cava superior, tá? Aqui não é inferior, não. E aí a gente vai ter uma síndrome bem importante, certo? Vocês não precisam saber agora. E aí eu botei o tratamento aqui de forma bem geral da síndrome da veia cava inferior. O que aconteceu, basicamente? A gente teve o tumor de timo. O tumor de timo
começou a metastasar para trás e chegou a comprimir a veia cava superior. Comprimindo a veia cava superior, ela diminuiu o fluxo de entrada de sangue no átrio direito. E aí, diminuindo esse fluxo, a gente vai ter uma oxigenação não adequada e outra série de consequências. E aí, vocês ainda não viram, mas a gente tem o seguinte conceito, de que a quantidade de sangue que vem para o coração é chamada de retorno venoso, tá bom? E aí, na tentativa de aumentar esse retorno venoso, a gente pode botar a cabeceira elevada, que vai totalmente gravitação. O paciente vai conseguir fazer com que mais sangue chegue, evitar balanço hídrico positivo, ou seja, evitar que o paciente ingira muita água, porque pode gerar um edema, né, já que o retorno venoso não está acontecendo como deveria acontecer, e evitar pulsionar os acessos venosos em membros superiores, já que a gente está tendo um acometimento da veia cava superior. E aí, eu não vou nem entrar nas outras recomendações, mas seria usar corticoide, principalmente se tiver um edema grande, e fazer oxigenoterapia se o paciente tiver com oxigenação menor que 50%, e além disso, garantir que o paciente não esteja com perfuração da veia cava superior, que estaria causando algum tipo de sangramento. E aí a gente vai ter o tratamento propriamente para o timoma, né, para a causa base. E o tratamento para o timoma, ele é bem parecido com o tratamento de outros cânceres, que seria a retirada do tumor e, se necessário, faz o estagiamento do tumor e, se necessário, faz rádio ou quimioterapia, tá bom? Gente, só uma coisa, porque a Yasmin até falou da urgência, né? Então, como é que isso vai chegar para vocês? Como é que vocês, no exame físico, vão identificar que tem alguma coisa comprimindo? Vocês lembram que a veia braquicefálica, que é assim, né? Eu tenho a veia cava, que ela é formada a partir das braquicefálicas. E cada braquicefálica é formada pela subclava pela jugular. Então, pensa, se eu tenho um negócio aqui, espremendo a fonte principal, tudo de sangue que está sendo drenado de cima até chegar na veia cava, tá ficando lá, tá ficando parado. Então, toda a minha drenagem que está acontecendo da cabeça e pescoço, que está em toda a jugular, ela está lá, empancada. Então, quando você olha aqui para o paciente, você vai ver essa veia bem túrgida, ou seja, bem cheia, bem grandona. Você realmente vê, assim, um vaso, tipo, papel em cima. E, às vezes, pode ter até meio que um pouco de movimento. Então, é muito simples. Vocês pensam que um tubo está entupido. Então, tudo de cima está acumulando. Se eu pegar, tipo, por exemplo, uma mangueira que seja mais flexível e eu prendo, tudo que está lá para trás vai enchendo e vai tornando essa veia mais cheia. Então, vocês iam conseguir ver no exame físico esse paciente com a veia bem cheia mesmo. E aí, pensa, se não está ajudando, está ruim de chegar. Se eu levanto a cabeça, é como se eu tentasse fazer com que esse retorno fosse mais fácil. Porque no que a pessoa deita, eu não estou conseguindo nem fluir o sangue. Quanto mais é uma posição totalmente desfavorável. Então, quando você leva a cabeça, você dá uma ajudada para esse sangue que está preso conseguir descer melhor. Show, pessoal. Aí, só para ilustrar que o timoma mais comum dele não é da síndrome da veia cava superior, tá? Eu botei só para ter a ideia da ligação que ele tem com os órgãos que estão ao redor dele. Normalmente dá... Caraca, eu esqueci. Graves. Graves não. Tá, esqueci o nome